Bom, e na sexta-feira, o Trump disse que o Lula poderia ligar para ele ou falar com ele quando o Lula quisesse. No final de semana, o Lula fez um discurso falando que há limites para o que ele pode falar sobre o que ele pensa do governo americano e voltou a defender a desdolarização aqui do sistema mundial, falando que o Brasil não precisa do dólar para nada e que ele já tinha feito isso lá em 2004 com a Argentina. E a expectativa para essa semana é que o Scott Bessent e o Haddad conversem. Scott Bessent, secretário do Tesouro americano. E aí, dependendo de como forem as conversas, talvez Lula e Trump, em algum momento, consigam conversar. Outro assunto que é muito importante de acompanhar é a Lei Magnitsky no Moraes. Até agora, não vemos nenhuma repercussão sobre o que os bancos brasileiros de fato fizeram. Lula continua tentando aproveitar-se desse momento para ganhar popularidade. Pesquisa do Datafolha do final de semana mostra que ele abriu vantagem contra os candidatos de direita, contudo, a reprovação dele continua em 40%. E vamos lá, essa semana a gente tem o Congresso voltando. De um lado a gente tem o PT querendo caçar o Eduardo Bolsonaro, e de outro lado a gente tem o PL insistindo na questão da anistia. Em meio a isso tudo, tem vários projetos para serem votados, e talvez o que chame mais atenção nesse momento é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Nesse domingo a gente teve passeata a favor do Bolsonaro, contra Alexandre de Moraes. Uma coisa que chamou a atenção foi a falta de alguns presidenciáveis da direita. Indo para os Estados Unidos, na sexta-feira a gente teve dados de emprego saindo muito abaixo das expectativas, com principal revisão dos dados de emprego dos meses passados. Isso fez com que o Trump demitisse a responsável pelos dados de emprego. Isso gera uma preocupação no mercado, e isso é engraçado, porque o mercado queria com que houvesse corte de juros. Só que assim, com os dados de emprego vindo muito abaixo da expectativa, quer dizer que, poxa, a economia não está talvez indo tão bem quanto se imaginava, e isso acaba sendo ruim para o mercado, e aí o Trump demite a responsável pelos dados, e as pessoas já ficam, caramba, será que o Trump vai tentar colocar a mão? Será que os Estados Unidos, o país mais livre do mundo, que deveria ter os dados mais concretos do mundo, sem bias, sem vieses políticos, será que isso é bom? Mas enfim, de fato, os dados estavam sendo muito mais revisados do que o de costume, e poxa, com certeza tem muito a ver também com todas essas incertezas que vão sendo geradas pelos anúncios das tarifas, mas Trump não quis saber, cortou e deve anunciar um novo responsável pelos dados do BLS, que é o instituto, tipo o nosso IBGE daqui. E mais dois destaques internacionais aqui, um sobre minerais raros, minerais críticos, aquelas terras raras, e esse artigo do Wall Street Journal mostrando como a China tem bloqueado a entrega de alguns minerais raros para os Estados Unidos, que são essenciais para a defesa americana. Isso pode levantar um alerta e talvez uma preocupação nas negociações entre China e Estados Unidos. E o segundo tema é a presidente da Suíça sofrendo muitas críticas por não ter conseguido negociar uma taxa melhor com os Estados Unidos. A Suíça levou para casa 39% de tarifa, uma das maiores tarifas do mundo, pouco atrás do Brasil ainda, né? E parece que a ligação entre Trump e a presidente da Suíça não foi nada boa, e daí que estão surgindo todas as críticas. Deus nos ajude com Lula falando com o Trump.